Bem-vindos! Hoje a gente vai dar uma olhada em alguns textos acadêmicos bem interessantes. Eles traçam uma linha, uma conexão complexa entre neoliberalismo, racismo e educação aqui no Brasil. A nossa ideia é tentar desembrulhar um pouco como esses conceitos, como eles se conectam e acabam moldando a nossa realidade, sempre com base nesses materiais que a gente analisou. Para começar, acho que vale falar de neoliberalismo. É um termo que a gente ouve muito, né? Muitas vezes a gente pensa logo em Estado mínimo, mão invisível do mercado, essas coisas. Ok, vamos desembrulhar isso. Pois é, mas assim, a literatura que a gente está vendo aqui, e um autor citado é o Quinn Slobodian, sugere uma coisa um pouco diferente, um pouco mais específica. Não é só a ideia de um Estado menor, sabe? Seria mais uma forma de, criar uma governança global para proteger a economia. Proteger de quê, exatamente? De interferências democráticas, basicamente. Ele usa um termo interessante, encapsulamento do mercado. A ideia é meio que colocar a economia numa cápsula, separada das pressões sociais ou políticas. Encapsulamento? Exato. E isso se conecta com outra ideia que aparece nos textos, o tal do ordoglobalismo. Seria então a construção de instituições globais, que ajudariam a manter essa ordem econômica capitalista funcionando e meio que imune a demandas sociais. Demandas como? Como debates sobre justiça racial, por exemplo, ou outras questões que vêm da sociedade civil, da democracia. Fica uma tensão aí, entre essa ordem econômica que se quer protegida e o processo democrático. Entendi. É uma perspectiva diferente do Estado mínimo puro e simples. E como é que isso aterriza aqui no Brasil? Porque, muitas vezes essas ideias neoliberais são apresentadas como a modernização, o caminho para a civilização. Exato, esse é um ponto-chave. Só que no nosso contexto, um país periférico, com um histórico colonial forte, esse tal encapsulamento pode acabar tendo um efeito bem complicado. Ele pode, na verdade, sufocar demandas importantes por igualdade. Principalmente se a gente pensar num capitalismo que hoje é muito financiarizado e onde a desigualdade racial já é uma coisa estrutural, sabe? Afeta tudo, até o acesso a crédito, por exemplo. Nossa, faz sentido. Pois é, então aquilo que parece neutro, técnico, é só economia, na prática pode acabar aprofundando desigualdades que já existem. Se conectarmos isso ao quadro geral, a coisa fica mais complexa. Certo. E a educação? Como ela entra nessa equação toda? Os textos que a gente leu indicam uma mudança, parece que a partir dos anos 90, mais ou menos. O foco parece ter se deslocado. Sim, precisamente. A análise sugere que a educação passou a ser vista muito mais como uma ferramenta para servir às demandas do capital. Servir ao capital, como assim? Bom, a ideia de aprender a aprender, por exemplo, ou a ênfase enorme em avaliações padronizadas de larga escala e todo o incentivo à privatização. Tudo isso, segundo os textos, acaba reduzindo o papel da educação que poderia ser emancipatório, crítico, Reduz a formar gente para o mercado de trabalho. A capacidade produtiva vira o foco principal. Aqui é onde fica realmente interessante, essa conexão. E o racismo, como ele se encaixa nisso tudo? As fontes falam bastante da ideia de meritocracia. Lembro de uma autora, Cida Bento. Sim, Cida Bento. Ela tem um argumento forte sobre isso. Ela diz que a meritocracia, muitas vezes, funciona como uma espécie de defesa, sabe? Defesa? É. Quando pessoas negras questionam a desigualdade racial, a resposta muitas vezes vem embalada na ideia de mérito individual. Ela conecta isso ao que chama de pacto narcísico da branquitude. Pacto narcísico da branquitude. O que seria isso? Seria um tipo de acordo silencioso, muitas vezes não consciente, entre pessoas brancas, para meio que não tocar no assunto dos privilégios raciais. Um silêncio que mantém as coisas como estão, Entendi. E isso é central, porque o racismo no Brasil, como essas fontes todas apontam, não é só uma questão de preconceito individual, ele é estrutural. Ele define como as instituições funcionam. Estrutural. Isso. A dificuldade que a gente vê, histórica, de acesso e permanência de pessoas negras na educação, principalmente no ensino superior, não seria um acaso, entende? Uma outra autora importante citada, a Sueli Carneiro, fala disso como parte de um projeto de país. Um projeto que, na prática, mantém a subalternidade. Ela usa um termo muito forte, epistemicídio,
para descrever como o conhecimento, a história, as perspectivas negras são sistematicamente apagadas ou invalidadas. Epistemicídio. Nossa! E aí o discurso neoliberal, com aquele foco todo no indivíduo, no esforço pessoal, na competição, ele acaba mesmo sem querer, talvez, reforçando o mito da democracia racial. Aquela ideia de que não há barreiras raciais de verdade, que depende só de cada um. Certo. Então, tentando juntar as peças aqui, né? O que esses textos estão dizendo é que o neoliberalismo visto por esse ângulo não é só Estado mínimo, mas busca proteger a economia das pressões democráticas, desse encapsulamento. No Brasil, isso se cruza de forma muito forte com um racismo que já é estrutural, que organiza a sociedade. A educação nesse cenário acaba sendo puxada para atender mais ao mercado do que para formar cidadãos críticos, para a emancipação. E a meritocracia entra como uma narrativa que pode acabar mascarando essas desigualdades profundas, históricas, raciais. É mais ou menos isso. Exatamente. Acho que você resumiu bem. O convite que essas leituras fazem é para a gente olhar além, né? Além das ações individuais ou daquelas teorias econômicas mais simplistas. O ponto-chave aqui é analisar as estruturas econômicas, sociais, raciais e tentar entender como elas se conectam, como uma reforça a outra, sabe? E como isso tudo molda as oportunidades à vida das pessoas no Brasil. Faz todo sentido olhar por essa ótica das estruturas interconectadas. Sim. E fica, talvez, uma reflexão final que emerge desses textos todos. Como é que ter consciência desse encapsulamento do mercado pelo neoliberalismo, dessa relação tão profunda com o nosso racismo estrutural, e entender como a meritocracia funciona como um mito, como tudo isso pode alterar nossa percepção, a percepção sobre as políticas econômicas do dia a dia ou sobre as políticas educacionais que a gente vê por aí. Reconhecer essa dinâmica toda muda o que a gente considera justo, ou que a gente entende como progresso. Fica a pergunta, né? O mercado para a sala, mas o povo cala. A escola vira fábrica de sonhos que não cansa massa. Meritocracia, mural de ouro. Quem tem voz se cala, quem tem como lutar por futuro. Educação não é mercadoria, é chama que quebra a história. No berço da desigualdade, a luta é nossa identidade. Yeah, 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 yeah. A luta é negra, a luta é popular. A escola precisa acordar pra sonhar sem apartheid. Pontes temicídio não apaga a memória da resistência vaga. Vamos juntos, mãos na mão, reescrever a educação. Educação não é mercadoria, é chama que quebra a história. No berço da desigualdade, a luta é nossa identidade. Meritocracia, mural de ouro. Quem tem voz se cala, quem tem como luta por futuro. Educação não é mercadoria, é chama que quebra a história. No berço da desigualdade, a luta é nossa identidade. A luta é negra, a luta é popular. A escola precisa acordar pra sonhar sem apartheid. Pontes temicídio não apaga a memória da resistência vaga. Vamos juntos, mãos na mão, reescrever a educação. Vamos juntos, mãos na mão, reescrever a educação. Na mão, reescrever a educação.